É meu sonho vir pra cá. Eu vou chorar. E conhecer ela. Eu sempre falei pra todo mundo que eu só ia aplicar preenchimento labial depois que eu conhecesse ela e fizesse o curso com a técnica dela, porque ela é maravilhosa. Porque assim, eu já estava esperando fazer esse curso, eu queria fazer o de outubro, mas não consegui porque esgotou rápido. Que eu já fiz vários cursos, né? E a gente sempre faz dividindo prática. E aqui a gente pega um lado e faz sozinha. Já tem 3 anos na estética e eu acho que foi assim, a virada de chave mesmo. Foi o resultado que eu esperava. O curso para mim foi magnífico. Os outros cursos que eu fiz era uma coisa mais generalizada, não tinha esse olhar assim bem profundo, bem individualizado de cada pessoa, né? E nos outros cursos era mais generalizado, faz desse jeito e pronto. E o da doutora Vanessa não. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Vocês estão animados, gente? Deixa eu ver se vocês estão animados, assim como eu, porque eu tô muito animada para essa aula de hoje. Estou muito feliz, tô com muita energia e eu tenho certeza que será realmente um momento transformador. Hoje a nossa aula promete. Essa semana tem sido uma semana maravilhosa, com temas muito específicos, que é o que vocês me pedem sempre no Instagram. Então eu tô muito animada, ansiosa para entregar tudo para vocês e quero primeiro dar boa noite aqui para todo mundo. Vanessa, doutora Jandira, Ângela, a Patrícia. Saí do sul do Brasil para te ver e valeu cada minuto. Que linda! Gleidson, Mari, Kelly. Gente, só agradecer. Quero saber se tem pessoas aqui que é a primeira vez que tá na aula essa semana. Tem algum novato ou novata aqui? Escreve aqui para mim. E se você já acompanhou alguma aula, escreve aqui para mim também. Já acompanhei. Deixa eu entender como é que tá o nosso time hoje. Nossa, gente, que alegria. Tô muito feliz. Eu recebi muitas mensagens de carinho, de feedback de vocês, de outros alunos que estiveram na primeira, na segunda aula, mas que talvez não pôde estar aqui hoje. Muito feedback assim, Vanessa, ninguém havia dito isso, que relevância todo esse conteúdo. E eu achei tão importante esse feedback, porque acaba fazendo com que potencialize ainda mais a minha forma de doar para vocês, de não reter nada, talvez a criatividade para poder passar um conteúdo que é um pouco mais complexo, como ontem, né? Eu achei, assim, fenomenal a forma que nós lidamos. Eu vi aí muita gente que rabiscou o rosto, vocês fizeram o trajeto da artéria, tiveram tempo de fazer esse trajeto. Anotem aqui para mim, escrevem aqui quem fez o trajeto da artéria em você, ou num paciente, ou num colega. Escrevem aqui, deixa eu saber. Uau, gente, tem muita gente novata. Muita gente. Que alegria. Sejam bem-vindas. A turma tem muita novata hoje, gente, olha. Que legal, gente, tô muito feliz. Tem gente que já tá no 3º dia, doutora Jandira, isso mesmo. Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. A Milena falou, insights valiosos, 3º dia firme e forte aqui. A Mari desenhou tudo com batom, isso mesmo, gente. Eu tô super feliz porque nós estamos caminhando juntos, preocupando com o nosso paciente, trazendo segurança, que é o que nós mais precisamos na harmonização, que é segurança, acolhimento, responsabilidade.
Então, a partir do momento que vocês transbordam isso para os pacientes de vocês, para os alunos de vocês, quem é professor e está aqui, nós conseguimos atingir mais e mais pessoas. E nós estamos aqui para isso, para servir, né? Então, eu estou muito feliz. Estou aqui para dizer para vocês que eu sou uma ponte. A ponte, ela simplesmente te guia de um lado para o outro e acaba estreitando caminhos. Então, eu estou aqui para passar para vocês um conteúdo que eu levei, né, 10 anos nessa trajetória, construindo, tendo muita clínica, muito caso clínico, talvez essa autoridade de estar aqui falar desse assunto com vocês, mas eu confesso que à medida que vem muitas intercorrências, muitos casos clínicos ao mesmo tempo, o meu coração se entristece de uma forma muito avassaladora, porque a maioria das intercorrências, os motivos são abandono, a maioria, tá, gente? Abandono, falta de acolhimento, falta de calor humano. A maioria dos pacientes que vem com a intercorrência, claro que tem um e outro que o profissional vem, que o profissional pede ajuda, isso é muito legal, muito bacana, mas nós precisamos ser humanizados, nós precisamos acolher o nosso paciente, viu? Hoje, quem está no grupo viu que nós mandamos, né, uma enquete se eu posso pegar pesado ou não nessa aula. E simplesmente, na verdade, 100% das pessoas disseram que eu posso pegar pesado. Quando eu recebi essa notícia que eu posso pegar pesado, eu pensei assim, gente, eu preciso passar uma informação que as redes sociais ainda não têm, e quem tá comigo são os profissionais que querem aprofundar o nível de conhecimento. Então, Natan tá aqui, meu marido, viu hoje à tarde, reformulei alguma coisa na aula que eu ia passar para vocês por conta da resposta de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais vocês gerarem expectativa, perguntarem, mergulharem, mais potencializa a minha entrega, tá? Eu vou dar meu 100% aqui e eu não quero 50% de vocês, não. Eu quero 100%. Hoje é quarta-feira, exatamente 8h08, e eu quero vocês comigo até o fim, entendendo sobre assuntos que não são ditos por aí. Vou explicar por quê. E eu não vou, pessoal, medir palavras, porque o que mais importa na nossa base de relacionamento profissional se chama confiança paciente. O mais importante, o artista principal da nossa profissão é o paciente. Então, quando eu trago um conhecimento para você, quando você passa um conhecimento para um colega, nós estamos salvando pacientes, ajudando pessoas. Ninguém precisa reter conhecimento aqui. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais a gente dá, mais a gente tem? O rio, ele tem que fluir. Flua! Gente, entrega, não tenha medo de entregar. Nós estamos vivendo numa era que os profissionais estão numa concorrência tão desnecessária que não quer entregar o que tem. Por isso os nossos pacientes estão entrando em depressão, estão querendo morrer. Vocês vão ouvir depoimento no treinamento, eu mostro para vocês pacientes que queriam se suicidar. Por quê? Porque a gente não exerce a nossa essência, a gente não entrega.
Uma bobeira. Nossa, se eu contar, vai descobrir isso, minha técnica. Gente, o que importa aqui é o paciente. Vocês são os doutores, vocês são as doutoras. Vocês, quando você estiver com o seu paciente no consultório de vocês, na clínica de vocês, é você e ele, é você e ela. Você precisa aprender a pensar, e é o que eu estou ensinando isso para vocês. Estou direcionando, o meu papel é direcionar. Mas a competência, a responsabilidade é de vocês. Seja uma intercorrência que chegou e você decide amparar ou não decide que não vai amparar, porque isso também é uma decisão. Você não tem que aceitar e fazer todas as intercorrências que aparecem para você. Explico isso depois. E seja uma intercorrência que acontece com você, pessoal. Pensa comigo. 70% das intercorrências podem ser evitadas. E os outros 30%? Exemplo. Você está de um lado da calçada e quer atravessar uma rua. E você tem a faixa de pedestre aqui, ó, do lado. Mas você não quer atravessar na faixa de pedestre. Você quer atravessar na rua. A possibilidade de você ser atropelado é muito maior do que se você atravessar na faixa. Mas se você atravessar na faixa de pedestre, existe sim aquela porcentagem de você ser atropelado. Concordam comigo? Então, o que nós temos que fazer? Andar na faixa, tomar cuidado e olhar para todos os lados, para ver se vem carro. Entenderam? Então, a gente precisa ter responsabilidade, ter cautela, ter confiabilidade, ter carinho, ter humanização. Nós estamos no mercado, não é um mercado da estética, é um mercado antes de gente. Eu preciso entender sobre pessoas. Eu preciso gostar de pessoas, de relacionamento. Você está gastando mais tempo injetando ou relacionando? Ouvindo ou falando? Poxa, muitos pacientes têm uma queixa só no nariz. E você está dizendo que a olheira está funda, que o queixo está para trás, que a orelha está abanada, porque hoje tem de tudo. E que bom que tem. Mas, gente, nós não somos ditadores de estética. Estética é subjetiva. Quem somos nós para interpretar a estética que vem do inconsciente inacessível do próximo? Como direcionar o meu diagnóstico? Eu preciso me relacionar. E aqui começam as intercorrências. Na avaliação, lá atrás, quando o paciente com intercorrência chega, pessoal, a maioria, tá? Maioria. Eu falo porque hoje o que eu mais atendo na clínica são as intercorrências. Então, quando o paciente chega, eu faço umas perguntas, por exemplo, você é casada? Você se sente feliz? Vanessa, o que tem a ver essa pergunta? Gente, vocês acham mesmo que o sistema emocional, que o nosso emocional não influencia em riscos de ter intercorrência? Eu pergunto, qual foi o momento que você decidiu procurar estética, me procurar? Teve um momento específico? Ocorreu uma situação? Qual foi esse momento? Olha que importante, gente. Anotem isso. Doutora Vanessa, quanto tempo vai durar? Quem recebe essa pergunta? Coloca a mãozinha para mim. Nós sabemos, como profissionais, das perguntas mais pertinentes no nosso consultório. Quais são as principais perguntas que nós recebemos? Vamos lá. Quanto tempo vai durar? Se vai ficar roxo? E se vai ficar igual essa foto aqui, ó, ou esse filtro aqui. Não é verdade? Responde pra mim.
são as 3 perguntas. 3 perguntas que nós mais recebemos na clínica. Se eu sei que essas 3 perguntas são as que eu mais recebo na clínica, e eu quero saber se vocês também me respondem aqui, essa pergunta, essa resposta, ela deve estar na ponta da minha língua. E aí, estou aqui para auxiliar, para mentorar, para dar destino para vocês em muitos aspectos. Vamos lá. Ah, a Bianca falou, é verdade, se vai doer. Então, vamos lá. Doutora Vanessa, vai ficar roxo? Vai. Por quê, gente? Porque se não ficar, estamos no lucro. Eu baixei a expectativa do meu paciente. Doutora Vanessa, vai doer? Vai doer. Porque se não doer, tem gente que nem sente anestesia. Mas eu preciso abaixar a expectativa do meu paciente. Aqui, gente, você evita até processos, tá? Até processos. Isso aí a gente vai falar em outro momento. Doutora Vanessa, eu vou ficar igual essa foto? Ou igual esse filtro? Ou igual os 3 antes e depois que você fixou lá no Instagram? Porque o seu paciente, o mínimo que ele quer é o máximo que você postou. E cá entre nós, estamos entre profissionais. São todos os resultados que nós postamos, gente? É sério? São todos os resultados que ficam maravilhosos no pós-imediato, num incha? São todos? Ó, comecem a anotar. Anotem isso. Isso aqui é ouro. Ouro. Tá. Doutora Vanessa, quanto tempo vai durar? Tirei até meu óculos. Por quê? É a pergunta que a gente mais escuta e mais vai escutar. Isso tem que estar na ponta da língua para a gente evitar intercorrência. E quando eu falo de intercorrência, deixa eu desconstruir para vocês. A maior intercorrência hoje, no round 1, lá em cima. Round 1, lá em cima. Não é necrose que mais acontece, não é isquemia que mais acontece, não é nódulo que mais acontece. Sabe qual é a intercorrência que mais acontece hoje no mercado estético? Se chama insatisfação. 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 Hoje é o que mais acontece, insatisfação. Insatisfação. Gente, abaixem as expectativas do paciente de vocês, tá? Doutora Vanessa, quanto tempo vai durar? Aí muita gente fala assim, ó. Ah, vai durar 4 meses. Vai durar 6 meses. O botox vai durar 6 meses. O preenchimento vai durar 8 meses a 10 meses. Como se chegasse 8 meses e tchan! Acabou. Ah, vai durar 1 ano. Gente, de quem eu estou falando? Quando o paciente pergunta para você quanto tempo vai durar, qual que deve ser nossa resposta como profissionais da saúde? Sabe o que eu respondo? O que você irá fazer para que dure? Porque se eu concordo que estética começa e termina em casa, os hábitos do meu paciente interferem. Meu paciente dorme bem? Acorda muito à noite? O intestino está funcionando bem? Gente, tudo isso interfere. Tudo isso, o intestino gerencia. Inclusive o fator emocional.
Tudo isso interfere. A nossa ficha de anamnese não pode ser simplesmente aquela ficha que a maioria sai vendendo, dando. Não, nós precisamos anotar, colher informações, colher. Como você se sente? Qual remédio você toma? Você tem alergia a isso, aquilo, aquilo outro, algum creme? Você faz academia, atividade física? A última vez que você fez um procedimento, como foi? Me conta um pouquinho. Você teve alguma reação? Como foi, né, a história? Me conta. Você tem filhos? Por que você não tem filhos ainda? Porque às vezes, gente, são fatores que são muito relacionados. Eu vou falar muito disso sexta-feira. É uma live assim, vai ser a primeira aula que eu vou dar, porque eu fiz essa aula pro congresso. E quem não viu no congresso vai ver pela primeira vez. Então, primeira coisa é trazer o paciente para o mundo real. Porque Instagram é uma vitrine onde nós postamos os melhores resultados, os melhores contextos, as melhores partes de nós. Essa é a verdade. O paciente chegou no seu consultório, ei, saímos da Disney, vamos vir para o mundo real. Isso é corpo, gente. Nós não somos uma máquina de lavar que tem validade, nós não somos. Não existe, vai durar tantos dias, tantos meses. Depende mais do que o paciente vai fazer, do organismo do paciente, da recepção do organismo do paciente, do que de nós mesmos. Por isso que tem gente que, nossa, o Ultraformer foi sensacional para mim. Ah, eu fiz e não adiantou nada. Será que não adiantou nada por quê? Será que era momento de fazer? Será que se eu tivesse avaliado melhor, visto as circunstâncias, visto os exames, interpretado de forma certa, ou suplementado uma vitamina D, aumentado a B12, aumentado essa imunidade? É o organismo que responde ao estímulo que você está colocando dentro da face do paciente. Gente, isso aqui vai libertar vocês. Nós estamos vivendo numa era onde a soberba ultrapassou o teto. Quantos e quantos profissionais ostenta na internet, mostra isso, não sou contra, tá, gente? Você mostrar marca de nada. Mas quanta ostentação para pouco cérebro. Pelo amor de Deus, isso é a vida de um paciente. Chega uma intercorrência para nós, gente, não chega a intercorrência sozinha. Chega a intercorrência, chega a mãe, chega o pai, chega o irmão, chega o marido. Chega a família em prantos, chorando. Não é um clima de alegria, que normalmente temos numa clínica de estética. É um clima doloroso, é um clima de me ajuda, me salva, eu tô com medo. Qual é o nosso papel? Será que nós temos sido resposta? Será que nós temos sido cartas vivas ao invés de ficar justificando que nós somos bons? Qual é o nosso papel, gente? Estética não é trivial. Estética não é trivial. Nós temos pacientes que depois que começaram a fazer estética, nunca mais tentou suicídio. Estética não é trivial. É necessário, mas a estética não cura feridas. Ela não cura a falta de perdão. Ela não cura. Quantos pacientes chegam até você, até a mim, né? Com problemas emocionais, depressivos, buscando em nós uma solução para sair do fundo do poço, e você não conseguiu identificar isso. Nós não seremos a resposta para esse problema. A intercorrência começa aí. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Estou dizendo pelo amor que nós temos, que eu tenho pelos meus pacientes, que vocês têm pelos pacientes de vocês. Faz sentido o que eu tô falando, gente? A intercorrência, ela pode acontecer. Podemos evitá-la?
70% das vezes, sim. Mas as 30%, gente, os 30% restante, cadê o nosso acolhimento, o nosso relacionamento, a confiança estabelecida entre eu e o meu paciente? Cadê a mão que ampara? Eu tenho uma paciente que chegou de uma intercorrência seríssima e disse para mim: você poderia falar para mim, não tem como resolver meu problema, mas só de você ter me abraçado, ter me recebido na sua clínica, dessa forma, para mim já valeu. Vocês têm noção do quanto o mundo precisa disso? Vocês têm noção? Vocês têm noção? E olha que a gente ganha bem para isso. E quantos profissionais tratam os pacientes mal, de qualquer jeito, no automático? Quantos? Tem paciente que fala: eu nunca fui tratado bem, eu me sinto uma alienígena. Eu falo: onde nós estamos vivendo? Nunca foi tratado bem? Vocês entenderam? Eu acredito muito que nós podemos transformar a vida das pessoas, sabe? Então eu acho que tudo isso começa com a nossa responsabilidade, com a nossa verdade, em não querer subir em cima de alguém, em respeitar, em não julgar. Não julgue o profissional que fez e deu intercorrência. Intercorrência chegou para mim, por que eu vou falar mal do outro profissional? Às vezes nem o paciente cumpriu com o dever de casa. E aí é tão fácil a gente dizer: nossa, olha, nem teria feito isso. Nós nem ética estamos tendo no nosso dia a dia. É isso, gente, é isso que nós precisamos, de entendimento, de entender que é um mercado de gente. Veja bem o que aconteceu com essa paciente aqui, com esse paciente aqui, já que nós estamos falando de intercorrência. Alguma dúvida até agora, pessoal? Olha isso. Esse caso, muita gente recebeu esse caso na época, foi um caso que aconteceu num congresso, numa demonstração, e foi um caso assim que expandiu no Brasil todo, no mundo todo, enfim, né? É um caso que o paciente até hoje está cego, tá, gente? O paciente até hoje está cego. E o procedimento foi realizado na região de têmporas, tá? O MD Coats na região de T1, com a agulha, foi colocado 0,5 ml. E o êmbolo, ele chegou na central da retina, tá, gente? Por conta desse fluxo retrógrado que eu mostro aí nessa parte, nesse desenho anatômico aí pra vocês, tá? E vocês sabem que existe, né, a via do ramo zigomático ali na região temporal, que ele é um ramo da lacrimal, que é terminal, que é um ramo terminal da oftálmica. Então, gente, esse fluxo ele pode acontecer retrógrado, mas se eu faço um preenchimento no lábio do meu paciente, vocês lembram ontem do trajeto que nós fizemos da artéria facial com os seus ramos? Sim, faz a anastomose com a artéria lá em cima, oftálmica. Então, ainda que eu tenho as terminações que vêm de uma carótida interna, de outra carótida externa, elas se encontram em algum momento fazendo essa anastomose. Então, tudo é conectado. Então, as intercorrências vasculares, nós caracterizamos como intercorrências mais sérias, emergentes, urgentes. E as não vasculares, talvez mais difíceis enquanto ao tempo de ser tratado, mas não causariam risco de vida, tá? Dependendo do grau, tá, gente? Eu vou explicar isso para vocês em alguns casos clínicos. Mas quando nós falamos de emergência, urgência a nível de complicação vascular, deve ser feito muito rápido. Esse paciente até hoje não tem a visão dele, tá, gente? Então,
É isso que eu queria passar para vocês antes de começar. Aqui é meio um resumo do que nós falamos ontem. Na verdade, eu peguei só a artéria facial para a gente falar do trajeto dela, mas aí nós temos da artéria carótida externa vários ramos, tá? A tireoide, a lingual, a facial propriamente dita, occipital, a auricular posterior, maxilar e temporal superficial, tá? Então é um resumo mesmo do que nós falamos. Então vem cá, olha que imagem maravilhosa. Hoje não é dia de anatomia, mas não tem como eu falar de intercorrência se eu não vincular a essa riqueza anatômica, né? Então nós temos a artéria angular, que ontem nós desenhamos. O meu desenho não ficou dos melhores, gente, mas eu fiquei muito feliz que vocês conseguiram desenhar e entender, tá? Aqui nós temos a artéria, onde tem a artéria tem veia, tá, gente? E nós temos a conexão aqui, ó, com a artéria supratroclear, que conecta também com a artéria dorsal. Então, nós somos seres conectados, anastomóticos, então a vascularização da nossa face permite que haja consequência em outras regiões, ainda que nós estejamos fazendo o procedimento em outra região. Então, eu posso fazer um preenchimento de mento e ter uma consequência no lábio. Fazer lábio e ter uma consequência no nariz, ou uma cegueira. Isso pode acontecer, tá bom? Assim como vocês viram esse caso antes, que foi um preenchimento na têmpora e teve a cegueira, tá bom? E aqui também, perdão, olha que coisa mais linda, gente. A região do nariz, as artérias, elas têm o calibre mais fininho, é uma região muito vascularizada. Talvez justifique que seja o sítio mais perigoso hoje para nós, né? Mas em se tratando da região labial, nós temos aí a artéria labial superior, inferior, as suas arteríolas, né, que estão ali colaborando para esse suprimento. Então, às vezes, você já teve até uma isquemia muito petitinha que essas arteríolas conseguiu suprir. Assim que você fez a massagem, você nem se tocou disso. Isso pode acontecer também, tá, gente? A gente vê muitos casos assim. Só para vocês não esquecerem, lembrem-se que quanto mais eu chego aqui no arco do Cupido, ou no arco de Cupido, assim como diz várias literaturas, a artéria labial superior, ela vem se superficializando. Então, ali bem na região onde eu vou fazer o meu contorno, que já é superficial, temos que tomar muito cuidado. Ter a certeza que eu estou ali no rolo branco ou na linha alba, que é exatamente a linha de transição entre mucosa e parte cutânea, que vocês aprenderam ontem, que eu falei para vocês. Então, só para vocês relembrarem. Aqui, olha que coisa mais linda, gente, eu amo anatomia. Essa parte da região temporal, tá? Ali mostra um pouquinho da veia maxilar, a artéria maxilar ali um pouquinho mais embaixo. E toda essa região aqui, na verdade, mostra para vocês aquele caso da cegueira que foi injetado na região de T1 e teve como consequência, através da artéria zigomática aqui, ó, que participa da região temporal também, teve essa complicação até a artéria oftálmica, tá? Só para deixar mais explicado para vocês, para não deixar vocês confusos. Bom, gente, vocês falaram para mim, Vanessa, pegue pesado. Eu vou começar pegando pesado. Ninguém tem acesso ainda a isso. Postei o caso, mas não falei o que eu estou fazendo para tratar, porque eu ainda estou em tratamento. Então, vocês que estão aqui, somos quase 300 pessoas, vocês merecem ouvir em primeira mão o tratamento que está sendo feito. Gente, o que significa isso? Por favor. Eu quero que vocês visualizem esse vídeo, vou repeti-lo, e enquanto isso vocês vão escrever para mim o que vocês acham que é isso. Por favor. Observem, gente, a coloração, observem
a consistência. Observem a facilidade em usar a extrusão mecânica pela ponta da minha agulha. Observem tudo, a forma como eu estou apertando. Observem. Escrevam para mim. Sem julgamentos, nós estamos aqui para aprender juntos. O que vocês acham que é? Vocês acham que realmente foi feito um preenchimento com ácido hialurônico? Vocês acham que é outro procedimento? Qual produto? Vocês acham que não é ácido hialurônico sim, mas aconteceu alguma coisa, alguma reação? O que vocês acham? Vamos lá. Ali a Eliane falou secreção purulenta, a Carla seroma, preenchedor permanente. Tem pessoas que não acham que é ácido hialurônico, enfim. Certo. Produto errado, PMMA. Uma coisa para vocês nunca esquecerem. O PMMA, ele é um material acrílico. Ele é, numa palavra mais esdrúxula, né? Ele é um plástico, né? Não é PMMA, porque o PMMA, ele não sai dessa forma, tá, gente? O PMMA, ele gruda no tecido de uma forma tão contensiva que é necessário entrar com remoção cirúrgica, tá? Mesmo com remoção cirúrgica, pode ser que não saia todo o material de PMMA colocado. Então, não é PMMA, tá, gente? Agora, essa paciente chegou na clínica e quando ela chegou, eu observei toda a região da face dela que tá cheio desses nódulos, tá? Como a gente tá falando de lábios, eu foquei um pouco mais aqui. Quando eu levantei a mucosa úmida para avaliar, que é necessário avaliarmos mucosa úmida, eu observei um nódulo, ele não era tão duro, ele era um pouco mais complacente, tinha uma complacência, mas não era tão macio, mole como o ácido hialurônico quando a gente injeta naquele momento. E eu observei que ao redor do lábio dela, no cantinho aqui da comissura, em outras regiões do rosto também tinha. Fui fazer o ultrassom, pessoal. E aí, gente, no ultrassom, o que eu identifiquei? Nós identificamos, eu e minha equipe que estava ali, nós visualizamos uma coloração acinzentada, um pouco menos acidentada do que caracteriza um músculo, tá? Então, era um pouco isoecóico, né? A gente fala assim. Isso quer dizer o quê? Existia um nódulo ali no ultrassom, logicamente, num plano muito profundo, como vocês estão visualizando tanto embaixo quanto em cima. Para começar, nenhum produto deve ser colocado ali, pelo que nós estudamos ontem na literatura, nos estudos clínicos, que não é seguro, porque a maioria dos casos estudados, inclusive nas peças anatômicas que nós fazemos estudos cadavéricos, visualizamos que as artérias, a artéria labial superior e inferior está mais profunda. Então, não é legal pôr produto ali. Então, era nítido e muito claro que tinha uma cápsula protetora. Isso nós visualizamos no ultrassom. Vanessa, como você visualiza isso no ultrassom? Gente, a ultrassonografia, ela é um conhecimento, um estudo que você tem que fazer todo dia, tá? Inclusive, eu já tive vários cursos e meu último professor maravilhoso, ele disse assim, Vanessa, até se eu ficar uma semana sem mapear uma face, eu também posso me perder. Então, gente, a ultrassonografia, ela é algo que você vai praticando e entendendo as características, tanto de nódulos quanto de produtos, para que você chegue em uma conclusão. E a ultrassonografia, ela sempre é sugestiva de algo. Ela é um exame o quê? Complementar.
Então, não é ela que dita todas as regras, ela complementa o histórico do paciente. Por isso que nos laudos vem sugestivo disso, sugestivo daquilo, tá bom? E aí, o que acontece? Como eu vi que não era tão duro quanto um outro caso que eu vou mostrar para vocês, eu falei assim, bom, pedi para minha auxiliar, pegue para mim a agulha que eu vou fazer uma extrusão mecânica, porque eu visualizei no ultrassom que tinha essa cápsula fibrótica e apalpei e visualizei que não estava tão duro e o paciente não relatava dor ali, tá? Ela relatava dor em outras regiões, porém eu mapeei o rosto dela todo. E aqui, histórico de recidivas de infecção. Recidiva. Vanessa, eu fiz há 4 anos atrás. Isso é uma verdade. 4 anos atrás. Tendo recidiva de infecção, tratava com antibiótico. Recidiva de infecção, tratava com antibiótico. Essa é a história, resumidamente, para vocês. Continuando aqui o meu pensamento, já eu leio o comentário de vocês, só para a gente não se perder. Então, gente, parece que o vídeo não ficou bom aqui, né? Tá deitado o vídeo? Enfim, é o vídeo do contexto anterior, tá? E assim que eu fiz essa extrusão, eu observei, pessoal, essa coloração pastosa de queijo mesmo. E eu falei na hora, bom, a paciente me relatou ter feito ácido hialurônico. A paciente me relatou com quem fez. Eu não perguntei, ela me relatou, mas eu anotei, eu anoto tudo. E eu observei no ultrassom aquela cápsula fibrosa e as recidivas de infecção. Na hora eu falei assim, gente, isso aqui é bactéria, é fermentação de bactéria. Muitos anos ali. E sempre indo e voltando, e o corpo lutando e lutando. E aí, gente, na hora me veio essa ideia, né, na mente. Eu falei, bom, isso aqui é sim ácido hialurônico, pela consistência, pela forma que eu pegava, e na hora que eu fiz esse movimento de esparramar essa substância na minha mão, eu observei alguns granulozinhos característicos de ácido hialurônico e essa coloração pastosa. Eu falei, bom, aqui é bactéria. Eu acho que até alguém falou sobre isso aqui, ó. Excesso de ácido hialurônico de G' alto, médio com quadro infeccioso. Isso mesmo. Quem foi que falou isso? Doutora Jandira. Isso mesmo. E aqui, gente, foi um preenchedor de alto G', não foi de médio G', de G'. Ou seja, a consistência, a elasticidade do preenchedor não era indicado para lábios, tampouco indicado para ser colocado em região superficial de pálpebra inferior, tampouco superficialmente nas rugas ali de marionete, no sulco lateromentual e em outras regiões da face. Então, artigos que falam sobre o que eu estou entregando para vocês não são fáceis de achar, tá? Mas tudo que eu estou trazendo para vocês, por vocês, para os nossos pacientes, é o ouro e tem respaldo científico. Por isso que eu estou sempre printando a fonte e colocando ao lado. Então, isso, gente, essa parede capsulada com essa substância amarela, pastosa, semelhante a queijo, isso sim é uma manifestação de bactéria, tá? Manifestação de um processo infeccioso tardio que tá ali há muito tempo. O que acontece, gente? As bactérias que ficam ali, elas têm quando não tratadas de forma rápida, como nós sempre preconizamos numa intercorrência, elas vão aumentando a célula de tamanho. Isso vai crescendo,
Vários pacientes relatam granulomas que mês passado estava pequeno, esse mês está maior. Vou mostrar outro caso para vocês. Então, esse caso aqui, e aqui do lado fala que os estudos desse estudo realizado aqui que eu printei para vocês, todos admitiram ter recebido injeções de preenchimento de ácido hialurônico de 3 a 10 anos atrás. Então, esquecem aquele negócio de, dura 1 ano. Tudo bem, a bula diz isso, é o objetivo do produto pelo fabricante, mas cada organismo vai ter um comportamento, tá? E nódulos não é normal, não são normais. Eu preciso que o meu paciente venha por retorno para que eu faça talvez uma acomodação e eu preciso que esse paciente me deixe em paz em saber que ele está liberado para voltar daqui tantos meses sem nódulo, em paz. Outra coisa que está acontecendo muito, eu quero que vocês prestem atenção. Gente, deixa eu só colocar a minha imagem aqui. Depois que aconteceu o Covid, a pandemia, nós não podemos mais deixar de lado o vírus. Hoje nós vivemos em um ambiente em que existe a Covid-19. Esse vírus é um vírus que permeia entre nós e a maioria dos nossos pacientes já teve, tem, vai ter ou foi vacinado. Eu preciso que vocês entendam que a maioria dos estudos em relação a preenchimento associado com a Covid, com as reações do organismo de quem tem o vírus, ainda precisam de mais estudos para serem aprofundados, para chegar numa justificativa em comum. Mas nós sabemos que quem tem a Covid, teve a Covid, pode sim desencadear reações tardias de hipersensibilidade, entendeu? Mediada por linfócito T. Isso pode acontecer. Então, eu preciso que vocês entendam que o organismo, o terreno biológico conta. Eu jamais posso fazer num paciente que está com a imunidade baixa, seja uma herpes viral, seja uma Covid. E uma coisa que vocês precisam entender, foquem aqui em mim. Vírus, não existe profilaxia de vírus. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Não existe profilaxia viral, senão ninguém tinha pegado Covid, gente. E o paciente tem histórico de herpes labial. Deixa eu passar uma ciclovir aqui antes do preenchimento labial. Por favor, gente. Vamos aprofundar o nosso nível de profissionais. Qual é a profilaxia para a herpes viral? Aumentar a imunidade do meu paciente. Aumentar a imunidade do meu paciente. E aí eu tenho aí várias alternativas nas minhas mãos para aumentar os anticorpos no organismo do meu paciente. O vírus, só para vocês terem um resumo, o vírus ele não consegue se autorreplicar sozinho, ele precisa de um ambiente, de um corpo, de uma estrutura, né, para se autorreplicar. Então, quando ele permeia no organismo, ele vai usar o DNA ali para começar a ter essa autorreplicação, certo? Isso, gente, quando o vírus está ali, ele vai culminando para liberar essas citocinas no nosso organismo, sabe? E o que isso acontece? Vai gerar uma hiperfunção no fígado. Essa hiperfunção do fígado vai fazer com que nós começamos a edemaciar, edema. Por isso que muita gente, quando atinge até o parênquima pulmonar, precisa de ventilação respiratória. Então, entender o mecanismo viral, entender qual o momento que eu entro injetando algo no meu paciente, isso faz toda a diferença para que eu não tenha uma complicação lá na frente. Vírus, não existe profilaxia, só existe aumento de imunidade, gente, tá? Me desculpa todos os professores que ensinaram isso, enfim, eu aprendi assim, confesso,
Mas não existe. Por isso, gente, que o conhecimento liberta, a verdade liberta. E eu tô aqui para que vocês sejam melhores que ontem, para que vocês tenham sucesso, para que vocês possam ajudar outros profissionais que vão precisar da ajuda de vocês. Nossos pacientes precisam de vocês. Vocês são a nossa linha de frente. A harmonização precisa de chacoalhar. Nós que somos linha de frente precisamos de confronto, porque virou festa. Virou venda de ml sem fim. Vocês sabem o que eu tô falando. Virou venda de ml sem fim. E senta aqui, vamos pro próximo. Aí, eu tô lendo aqui os comentários e eu achei pertinente falar disso. Ó, vocês perguntaram aqui pra mim. Vanessa, e a hialuronidase? Foi muito importante essa pergunta. E a hialuronidase, Vanessa? Vou até pôr o videozinho de novo. Vocês nunca mais vão errar nisso. Gente, processo infeccioso. Eu tô com uma infestação de bactéria ali. Estou com uma inflamação local. Se eu colocar hialuronidase, o que vai acontecer? Vocês vão me responder. Eu quero fazer vocês pensar comigo, nós vamos crescer juntos. O que acontece quando eu tenho uma proliferação de bactéria ali, uma fermentação de bactéria ali, e eu coloco hialuronidase naquele momento? Me respondem. Lá chega um pouquinho demorado, né, para eles. Exatamente. Eu falo pra vocês que eu já fiz um tratamento de uma intercorrência lá atrás, há muitos anos atrás. E aí a paciente estava toda inflamada, toda cheia de bactéria, com infecção. E aí quando eu coloquei a hialuronidase, a gente espalhou aquilo ali. E aí acabou exacerbando pra face, bochecha, enfim. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Eu falo que Deus guarda enquanto a gente não sabe. Depois que a gente sabe, nós somos responsáveis. Não é que Ele não guarda, mas nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos da verdade. Então, um paciente de vocês, ou um paciente do colega de vocês, está com uma infecção, tomem cuidado, viu, gente? Tomem cuidado. Tomem cuidado. A Heloísa falou, tive alguns casos de nódulos pós-procedimento realizado com agulha. Acredito que eu não tinha destreza para tal realização. Nos ajude a evitar nódulos. Vanessa, com certeza, vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês sim. Mas voltando aqui à resposta de vocês, é isso, gente. Eu quero que vocês pensem nisso que vocês me deram a resposta certa. Vocês sabem. Não deixem nenhum profissional ditar regras, receita de bolo. Não existe. O que existe na intercorrência são tentativas de tratamento. Primeira tentativa, você vai orar, rezar, pedir a Deus. Isso aqui você tem que ter também, porque se a gente não acredita em Deus, não vai acreditar nem na hialuronidase, nem na extrusão mecânica. Segundo, o que está acontecendo? Parei. Olhei. Nossa, isso aqui é característica de infecção, isso aqui é de... Quais são as características de inflamação que a gente estudou lá na faculdade? Toda inflamação. Quais são as características? Dor, calor, rubor, tumor. Não é isso? Então, eu tenho uma característica de inflamação. Nossa, aqui deu pus. O paciente está sentindo dor, está latejando. Eu tenho uma característica de infecção. Então, se eu sei interpretar a lesão fundamental, que eu falei para vocês, acho que na primeira aula, eu sei quais são os meus primeiros passos. Isso não tira o direito de você pedir ajuda a um colega, isso é legal.
Duas cabeças pensa mais que uma, tá? Peçam ajuda, ajude quem precisa. Mas aconteceu, você, seu paciente, você tem autoridade e você sabe, vocês me responderam. Vocês observaram que não foi eu quem respondi? Vocês me responderam porque vocês são capazes, vocês estão aqui. Gente, se vocês investiram, vocês estão investindo tempo comigo, nós vamos dar 1 hora de live. 1 hora! Numa quarta-feira, que muita gente está até em bar, em jogo. Hoje é dia de jogo, meu marido me lembrou, vocês estão aqui. Isso aqui, gente, é investimento. As informações que vocês postam no Instagram é de graça para as pessoas, mas tem um preço para você. Tem um custo, você está aqui. Você investe num mentor, você investe num curso, você investe num treinamento, você investe seu tempo. Você pode não estar perto da sua família agora. Então, não menospreze isso. Vocês são capazes e eu estou aqui para ajudar, direcionar vocês, a fazer vocês entender que vocês sabem pensar e nós vamos chegar nas conclusões juntos, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui o assunto, porque eu vou e volto e tal. Ó, 1 hora já de live, eu posso continuar? Posso continuar? Escreve aqui pra mim se eu posso continuar, vocês me dão liberdade de ir até meia-noite hoje? Deixa eu ver aqui. Me dá um joinha. É joinha ou coração o YouTube? Coração. É coração. É. O like também, que eu mereço. Mereço não? Ah lá, ó. A Vanessa falou assim, pode ser 4 horas. Então tá bom. Se a Vanessa falou, tá fechado. Me achará. Então vamos, eu gosto de gente assim, quanto mais vocês querem, mais eu vou entregar. Bora. Ah não, gente, eu acho bonitinho demais ler os comentários. Ok, gente. Aqui eu mostro pra vocês a ultrassonografia desse caso que eu estou falando pra vocês. Olha o nódulo. Olha o nódulo. Por que eu percebo que não é um nódulo comum de ácido hialurônico? Sabe aqueles nódulos que podem acontecer devido à movimentação orbicular? Por exemplo, você fez o preenchimento do seu paciente hoje, daqui 4 dias, seu paciente pode falar assim, nossa, tá altinho aqui, ó, parece que é um nódulo. Por que isso acontece, gente? Porque a gente não pode pedir para o paciente ficar de repouso. Existe uma movimentação nos lábios. Então, o paciente tem que ir no retorno. Eu geralmente faço com 7 dias, mas tem gente que faz com 15. Você pode fazer quando você quiser, desde que o quanto antes, tá bom? Então, esse tipo de nódulo, esse pós, por conta de movimentação do orbicular, movimentação e às vezes estímulos diferentes. Você bebe, o paciente bebe gelado, bebe quente, são muitos estímulos que podem acontecer que vai formando os grumos de ácido hialurônico em um localzinho só. Então nós não estamos falando de intercorrência, tá? Esses nódulos não. Nós estamos falando, gente, desse nódulo aqui em específico. Eu vou falar pra vocês como é que eu tô tratando, fiquem tranquilos, tá? Estamos ainda nesse caso, viu, gente? Quando é um nódulo de ácido hialurônico, desses mais comuns que nós podemos visualizar e fácil retirada como hialuronidase, ele aparece na imagem ultrassonográfica hipoecóico. Essa terminologia utilizada na ultrassonografia quer dizer que hipoecóico é preto, é escuro, hiperecóico é branco, claro, tá? Então, nós precisamos usar esses termos quando nós estamos falando de ultrassonografia. Então, o ácido hialurônico ele é mais hipoecóico.
O PMMA é hiperecóico, tá? Então, existe diferenças. O fio, você consegue visualizar aquele fio, você consegue visualizar alguns bioestimuladores de colágeno quando ele ainda está na fase de não produzir ainda colágeno. Por exemplo, você fez o bioestimulador e já faz a ultrassonografia, porque depois ali de 4 meses você não consegue visualizar, mas tem características diferentes, parecendo assim umas estrelas. Depois eu posso mostrar para vocês essas características diferentes. Nesse caso, para complementar a minha conclusão profissional física que eu estava fazendo na paciente, pela consistência, pelo tamanho, pela cor, eu observei que ele está hipoecóico, mas ele não está tão escuro quanto um nódulo de ácido hialurônico normalmente me aparece. Então, eu consigo visualizar nesse momento que existe uma camada fibrótica nessa região, tá? Lógico, é necessário, se você puder, nesse momento, fazer um exame histológico para confirmar mais ainda, sim. Até a ressonância magnética, gente, pode nos ajudar complementando várias conclusões. Então, assim, a priori, você que tem ultrassonografia, você vai começar a olhar por essas características. Você que não tem, você irá sentir. Bom, o histórico do meu paciente faz 4 anos que ele fez preenchimento labial. Eu observei que o nódulo, ele é duro, consistente, mas não é tão duro quanto um nódulo bem duro. Ele tem uma certa complacência, mas não tão mole quanto a gente acaba de colocar um ácido hialurônico. E você vai começar a colher o histórico desse paciente, entender essa consistência, fazer... A primeira coisa que nós fazemos no nódulo é tentar a extrusão, que é mais fácil do que a gente injetar um produto ali. Tá? Até porque, pessoal, vamos imaginar aqui que não seja esse caso, seja um nódulo comum de ácido hialurônico do mês passado. Você pode sim entrar com a hialuronidase, mas se ele tiver bem contornado, delimitado e fácil de ser retirado superficialmente, já entre com a extrusão mecânica, você evita o mecanismo enzimático ali na mucosa, porque hialuronidase, para quem não sabe, e aí eu posso destrinchar o mecanismo de hialuronidase no nosso treinamento, ela também agride matriz extracelular, então agride tecido, agride pele. Ainda que seja off-label, nós precisamos entender que as doses precisam ser pequenas, né? Logicamente, em um contexto isquêmico de uma complicação vascular, tudo bem, nós vamos colocar a hialuronidase ali no trajeto. Se eu não tenho ultrassom para saber o local que está, eu coloco ali no trajeto, coloco de hora em hora até voltar aquela vascularização. Mas, pessoal, o uso da hialuronidase não deve ser feito de forma exacerbada, tirando esse contexto, e não deve ser feito para apagar, tá? Tem muita gente que usa a hialuronidase como uma borracha de apagar. Vamos supor, eu tô ali pichando um muro, aí eu vou ali e apago. Não, você não tá pichando o rosto de alguém, você não tá ali testando, usando uma massinha de modelar. Isso é gente, é ser humano, é célula, se comunica. O ser humano é biopsico, sócio espiritual, gente. Não é só tecido. Olha que palavra maravilhosa. Então, tudo se comunica. Então, eu preciso ter esse entendimento. Cuidado com a hialuronidase, tá, gente? Cuidado. Vou continuar esse caso aqui, senão eu não vou concluir ele. É porque eu vou lembrando de algumas coisas e vou trazendo assim, ó, exemplo. E se fosse assim? E se não fosse assim? Para que vocês vá abrindo a mente de vocês e desconstruindo, construindo também conceitos. Ok?
Ó, visualizem essa região. É a mesma paciente, como eu falei pra vocês, tá? Esse momento foi na outra semana. Vanessa, por que tá mais molinho? Por que não tá consistente igual estava no da boca? Estava consistente, estava igualzinho estava da boca. Mas o que aconteceu? Por que eu vim mostrar esse vídeo pra vocês? Porque quando ela chegou pra mim, eu fiz aquela primeira extrusão bem consistente, pastosa. O que eu comecei com ela? Com antibiótico oral. Eu comecei com ela com antibiótico oral, tá? Inicialmente, eu tinha começado com ela com a cefalexina, que é um antibiótico que age mais a nível de pele, né, superficial, mas enquanto isso, eu já pedi para ela fazer exame laboratorial, para que eu possa verificar, e você pode fazer também o exame, né, de antibiograma, perdão. Pode fazer porque você acerta, você consegue ver o que está sendo resistente ou não. Quando ela chegou, eu já vou ler aqui os comentários, viu, gente? Senão eu perco meu raciocínio. E aí, quando ela chegou na outra semana, ela já estava mais molinho. O corpo dela, ela já estava sentindo dor, pulsando. Ela falou, doutora Vanessa, eu tô sentindo que quer sair um negócio, tá pulsando, tá querendo sair. E aí, estava bem líquido, estava mais líquido do que daquele primeiro dia que eu mostrei pra vocês, tá? E como a gente tá falando de lábios, eu tô falando mais dos lábios, aqui é da região nasolabial, mas ela teve essa substância, essa reação, essa intercorrência na região de pálpebra inferior, região lateromentual, região de parte cutânea do lábio superior também, não só na mucosa. Alguns nódulos a gente ainda não conseguiu, estão bem resistentes, granuloma é resistente a antibiótico, tá? Então, tudo isso é importante nós falarmos. Então, o antibiótico, ele ajuda muito. Quando ela chegou dessa forma e já tinha acabado 7 dias de antibiótico da cefalexina, e eu vi os exames dela, eu falei para ela, olha, não dá tempo de esperarmos mais. Nós precisamos entrar com antibiótico de alto espectro. Então, eu quero matar tanto as bactérias gram-positivas quanto negativas, e aí eu suspendi a cefalexina e entrei com... Ai, gente, eu vou lembrar agora. Não foi a ciprofloxacina, foi a... Eu vou lembrar para falar para vocês. Então, nós continuamos com o antibiótico de alto espectro, tá? Normalmente, gente, aqui ela tem granuloma também. O granuloma, ele demora mais para ser tratado, tá? Eu tive pacientes com granuloma que eu demorei 6 meses para tratar. Essa que eu vou mostrar agora, no próximo caso, eu demorei 6 meses. Então, assim, a gente precisa entender que aonde tem bactéria, gente, elas são mais resistentes. Aqui nesse estudo, eu até printei para que vocês pudessem ler comigo, né? Em relação aos biofilmes, que são persistentes de infecção. As bactérias embebidas, elas formam uma matriz muito forte extracelular, que foi o que aconteceu com ela. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em relação às características das lesões fundamentais, para que eu tenha os passos a ser tomado. E o mais importante é saber o que eu não posso fazer. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não posso fazer, tá, gente? Por favor, isso é muito importante. Deixa eu só terminar esse caso. E aí, gente, aqui também tirando mais no outro dia, né? Mais esse fluido, né? Esse pus. O antibiótico ajudou demais, 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 demais. Não passei corticoide, tá, gente?
não achei necessário, por enquanto. E aí, deixa eu contar pra vocês o que me ajudou bastante nesse caso, em primeira mão. Eu fiz nessa paciente a antibiótico-terapia oral, tá? E todos os dias que eu via ela, eu fazia ozônio. Ozônio, eu comecei com 5 microgramas, aplicando 10 ml por regiãozinha que estava o nódulo. E depois eu passei para 10 e por último eu fiz 20, fui aumentando. O ozônio, gente, eu não sei para vocês como tem chegado as informações em relação ao ozônio, mas o ozônio hoje, se vocês me perguntarem assim, o que não pode faltar numa clínica de estética? Ozônio. Ozônio. O ozônio, ele tem efeito cicatricial, ele tem efeito de oxigênio, de ajudar ali naquela vascularização. A gente tratou uma intercorrência, uma isquemia com ozônio e hialuronidase pouquinha e com ozônio guiado pelo ultrassom. O ozônio, gente, ele estimula as células, ele elimina os radicais livres, ele é a coisa mais maravilhosa que alguém inventou no mundo. Então, hoje, o que eu faço, o que eu fiz com essa paciente? Essa aplicação de ozônio, que é muito importante, diariamente, tá? E laser. Normalmente eu uso 9 joules, às vezes 4, depende. O laser vermelho, usei bastante, tá? E a hialuronidase nesse caso não, vocês me responderam por quê. E eu não usei também anestésico, lidocaína, igual muita gente trata com os bioestimuladores de colágeno. Foi dessa forma que eu usei, tá, gente? O antibiótico, gente, deixa eu entrar aqui, que eu esqueci qual antibiótico eu passei pra ela. Peraí. Só porque eu amo vocês, viu? Só porque eu amo vocês, vou passar essa informação agora para vocês já saberem. Alguma dúvida, gente? Tem alguma pergunta aí para mim, gente? Pode falar, pode falar para mim. Pode ler para mim. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Oi. Ah, tá. Me perguntaram aqui agora se os casos de intercorrência que chegam pra mim assinam algum termo, é isso que chegou pra mim? Os casos de paciente de intercorrência no seu consultório, eles também assinam alguma espécie de termo para lhe proteger judicialmente caso não consiga intervir na intercorrência? Sim, gente. Deixa eu responder para vocês. Todos que entrarem no nosso treinamento também receberão, tá? Os termos. Nós temos, gente, os termos de interrupção de tratamento, termo de intercorrência que chega para nós, que o paciente assina aqui, interrompeu o tratamento com o profissional antigo e tá vindo para mim, e que tudo que eu fizer é tentativa. No termo assina que tudo que eu fizer é tentativa, que eu não posso garantir que eu vou ter sucesso ali. Tá? Gente, o antibiótico é ciprofloxacina com claritromicina, tá? Ou a claritromicina com a cefalexina, enfim, tá? Isso vai depender muito. O Ilib também, tá? Alguém falou do Ilib aqui, Daiane, eu também gosto de usar. Na verdade, eu uso em todos os meus pacientes, qualquer procedimento estético, o Ilib, 1 hora antes de entrar no meu consultório. Então, isso me evita extremamente intercorrência. Tudo que eu faço na clínica hoje, gente, o ozônio, com ozônio principalmente,
além das injeções para tratar as intercorrências, eu faço a água ozonizada. Então, vamos lá, vocês estão usando, vocês fazem toda a asepsia do paciente, faz a marcação e limpa com soro o tempo todo, talvez, né? Eu não, eu limpo com a água ozonizada, o que me ajuda a não edemaciar, ajuda a cicatrizar mais rápido, o desenho fica muito melhor, enfim, são muitas dicas, muitas sacadas que vocês terão, tá? Levofloxacino também é um que eu uso bastante, tá, gente? Me perguntaram quanto tempo essa paciente tinha recebido esse ácido hialurônico. 4 anos atrás, e desde então ela tem recidiva de infecção não tratada corretamente, certo? E aqui, gente, um caso que aparentemente pode parecer semelhante, mas não é. E quando, gente, o nódulo do paciente não sai, não tem resposta à excisão mecânica, e quando não tem resposta à hialuronidase. Essa paciente chegou após 5 meses ter feito preenchimento no rosto todo, uma senhora que, diga-se de passagem, com a autorização dela, estou dizendo isso, a saúde dela não estava tão legal assim, tá? Foi colocado muito preenchimento com ácido hialurônico e ela reclamava sempre de dor na semana seguinte, no mês seguinte, reclamando. Segundo ela, os profissionais que realizaram esse procedimento disseram a ela: coloque gelo, tome remédio para dor, coloque gelo, faça massagem. E aí ela me encontrou, acho que foi no YouTube, enfim, não lembro agora, preciso ler no prontuário, mas ela me encontrou nas redes sociais e veio lá do Pará para Uberlândia, muito longe, tá? E quando ela chegou, gente, na região do sulco nasolabial, onde havia também esse nódulo, esse granuloma, já estava começando a descamar. Sabe aquela impressão que iria ulcerar a qualquer momento? E como eu falei para vocês, o granuloma, ele tem essa característica de aumentar a célula com o tempo, ficando maiores. Então, já estava comprimindo de uma tal forma a região nasolabial dela, que já estava bem vermelhinha, roxinha e começando a descamar. Na glabela tinha bastante preenchimento e no lábio era preenchimento também, esse granuloma, mas que não saía com excisão mecânica e nem com hialuronidase. Eu não tinha muito tempo para esperar alguns exames sair, porque estava comprimindo muito a artéria angular, tá? Então, na região dos lábios, eu tentei fazer a excisão mecânica, tentei hialuronidase, não obtive resposta nenhuma. Então, eu sabia que eu deveria tratar como se fosse um granuloma, tá? Mesmo não tendo o diagnóstico final, eu deveria tratar assim. Olha como que ela chegou, gente. Eu vou pegando no preenchedor e vocês podem ver bem avermelhadinho, e à medida que eu vou apalpando, percebam a quantidade, qual a necessidade. Olha a quantidade. E aqui é uma região que eu nem faço. Olha aqui, ó, que eu tava falando pra vocês, querendo descamar. Olha a quantidade, gente. Uma senhora que tava tomando bastante antidepressivo, tomava alguns remédios por conta de, não lembro se era diabetes, enfim. Olha isso, gente, descamando já, comprimindo a circulação, aqui bem roxinho avermelhado. Na região dos lábios, nódulos duros, mas assim, duros, que não dava para confundir com o caso anterior. Bem duros, resistentes, muito resistentes, parecia um cimento de tão resistente. Vocês deveriam, assim, palpar para sentir essa diferença, sabe? A vontade que eu tenho é, nossa, palpa aqui para vocês sentirem. Então, eu sabia que seria muito resistente e de alguma forma eu teria que entrar com antibiótico
de alto espectro, e eu já sabia que a saúde dela não estava assim das melhores pelas medicações que ela já estava tomando, pela saúde em si dela. Então, gente, foi um trabalho muito lento. Eu vi ela todos os dias durante 6 meses, sábado, domingo, feriado, tá? Inclusive, hoje em dia ela me chama de anjo, porque a gente acaba se tornando família. Eu amparei ela, eu peguei na mão dela e ela estava sentindo muita dor, uma expressão de muita dor. O que acontece? Deixa eu até ver se eu coloquei aqui. Não. O que acontece, gente? Deixa eu me colocar aqui agora. Os granulomas, eu fiz até um resumo aqui para vocês entenderem. Eu acho que vai ficar bem legal de vocês entenderem, que é de um artigo que eu peguei. Deixa eu já colocar, porque faz muito sentido no que estamos falando. E eu, como sou bem didática, eu quero que vocês aprendam isso. Nesse artigo aqui, ó, Dermal Fillers in Aesthetics, é um artigo que vocês vão pesquisar. Apesar de ser um artigo um pouco antigo, ele tem ali várias complicações e eu explico um pouquinho desse resumo dos nódulos, tá? Os nódulos, para vocês entenderem de uma forma geral, eles podem ser classificados como quentes ou frios, ou seja, inflamatórios e não inflamatórios. Lembra que eu falei para vocês, quando são inflamatórios, quentes, eles podem ser infecciosos, inflamatórios, ou infecciosos, ou inflamatórios, ou os dois. Quando eu tenho infecção, eu tenho a presença de bactéria, biofilme. Já os nódulos não inflamatórios, eles são, entre aspas, mais fáceis de tratar, mais fáceis no sentido de urgência e emergência, tá, gente? Eu posso fazer extrusão mecânica, a injeção de hialuronidase. Quando não é resolvido esse problema, esse artigo me fala sobre a excisão cirúrgica. Porém, um adendo aqui. Se eu tenho um granuloma, não saiu com uma extrusão mecânica e não saiu com uma injeção de hialuronidase, eu posso fazer os exames histológicos, enfim, para ter essa certeza, mas caso já esteja prejudicando o meu paciente ou precisar agir de uma forma mais rápida, você pode também ter a opção de fazer corticoide intralesional antes de pensar na cirurgia. A corticoidioterapia intralesional, ela deve ser tomado muito cuidado quando se fala dessa injeção, porque o corticoide, ele tem ali como um fator, assim, uma consequência, pode haver uma atrofia tecidual, tá? E a gente não quer isso, porque isso fica inestético para o paciente. Então, assim, como que a Vanessa pensa? E aí eu quero que vocês pensem comigo. Vocês podem ir direto para a cirurgia, porque a certeza que nós temos é que esse material tem que ser retirado, principalmente quando há essas recidivas, né? O material tem que ser retirado. Antes de pensar em cirurgia, a cirurgia para mim, ela tem que ser em última instância. Vocês pensarem no corticoide intralesional, por exemplo, uma betametasona de 2 miligramas, e aí, dependendo do tamanho do nódulo, você entra com 1, 2 unidades, enfim. É necessário ter essa noção. Tudo isso, gente, eu vou aprofundar. Eu tô dando aqui, gente... Eu não quero assustar vocês, mas eu estou aqui ampliando a mente de vocês para um contexto muito maior do que nós vemos na internet. Porque não existe uma receita, não existe um passo a passo. Existe uma lesão fundamental, as ferramentas que eu tenho e aquilo que eu tenho que ter no meu consultório. Por exemplo, o que eu tenho que ter no meu consultório? Vocês têm que saber o que tem que ter. Tem que ter oxigênio, tem que ter catéter, tem que ter aerolim, tudo isso eu vou contar para vocês e muito mais. Porque existem intercorrências a nível sistêmico, uma reação alérgica, um angioedema, uma convulsão, né, uma síncope, um reflexo vasovagal. Então eu preciso ter entendimento do que está acontecendo
para eu ter o primeiro passo, até que eu consiga levar esse paciente, caso seja necessário, para o hospital. Enfim, isso é outra intercorrência, que vocês vão ter também acesso a isso. Mas, tudo isso, gente, é como se fosse um resumo, bem resumido, das intercorrências mais difíceis e que as pessoas falam pouco, que é muito fácil falar de nódulo que sai, nódulo frio, que sai com extrusão mecânica e com hialuronidase. Isso é uma bênção, porque saiu. Agora, quando é um granuloma, quando você precisa de entrar com corticoide, não há resposta, tem que entrar com cirurgia, o buraco é mais embaixo. Por exemplo, nessa paciente que eu falei pra vocês, depois eu venho trazer a foto pra vocês, acho que vocês já viram ela no meu Instagram. O que eu fiz com ela, gente? Essa região aqui do sulco nasolabial, aqui ó, não dava tempo para esperar o corticoide ter ação. Então eu fiz a corticoide terapia na região de glabela, na região do sulco naso, no lábio. Graças a Deus nós não tivemos atrofia de nenhum tecido pela quantidade seriada, mas, pessoal, já estava prejudicando a vascularização daquele lugar, tanto é que ela relatou que ela sentia os olhos ressecarem, um peso nos olhos, tá? Pode ser devido à região da glabela, pode ser devido à região naso. Só que na glabela eu consegui diminuir bastante com o corticoide. Na região do sulco naso não consegui, então eu entrei por dentro, intraoral, e fiz uma pequena cirurgia, tirando aquele material ali para fazer esse estudo, né? Essa biópsia, né? Vamos dizer assim, para a gente ver se estava tudo bem, se não estava, mas realmente precisava tirar, tá? Graças a Deus ela tá muito bem, mas foram 6 meses de tratamento, tá bom, gente? 6 meses de tratamento. E foi muito difícil, depois eu tive que ajudar ela na parte do estômago, tadinha, era tanto antibiótico, saúde, enfim, a gente teve que entrar com outras alternativas também. De uma forma geral, foi isso que aconteceu. Então, gente, nódulos de caneta pressurizada, isso também pode chegar para vocês. São nódulos difíceis de sair. No caso dessa paciente, também não saía com extrusão mecânica. Seria uma delícia se saísse com extrusão mecânica, mas fazia muito tempo que essa paciente estava convivendo com esses nódulos. Então, acabou evoluindo para um granuloma e nós estudamos o caso e chegamos à conclusão de fazer pequenas aplicações de betametasona no lábio. Então, nós já tivemos uma resposta na primeira sessão muito boa, olha lá. Não ficou atrofiado, nem ficou manchado, parece que ficou, mas não ficou, mas ainda teve vários nódulozinhos, tá? Deixa eu voltar para vocês verem aqui, ó, tinha bastante. E com as injeções do corticoide, nós fizemos assim, tá? E aí a gente fez outra sessão e eu tenho uma foto mais recente dela, que tá melhor ainda. Deixa eu ir para as perguntas antes de entrar aqui em outro assunto. Vamos lá. Nessa situação, o fisioterapeuta não pode ter respaldo para receitar as medicações. Como faz? Seu curso é muito completo e competente, não é para fisioterapeuta? Olha, Gelane, seu nome, né? Deixa eu falar para vocês. Eu sou fisioterapeuta também, sou biomédica e sou dentista. Quando eu tinha a biomedicina, não podia prescrever. Eu não sei como está o andamento disso tudo. Deixa eu até mostrar eu aqui, maiorzinha. Então, o que eu fazia e eu aconselho vocês a fazerem, eu explico isso no treinamento também. Vocês precisam ter parcerias. Ou com cirurgião dentista, que pode te respaldar nisso,
com uma médica, enfim, vocês precisam ter parceria. Porque não entra na minha cabeça um conselho autorizar você realizar procedimentos injetáveis e não autoriza você tratar. Não entra. Mas eu já passei por isso. E aí eu quero dar essa dica para vocês. Tenham parceiros. Tenham parceiros. Isso é muito importante, porque a hora ou outra você vai precisar de medicação. Vai precisar medicar seu paciente, você tem que amparar o paciente. Não pode deixar haver navios. Tá bom, gente? A Lara Leite perguntou se eu diluo a betametasona. A betametasona já vem diluída, tá, gente? Eu não diluo ela. O Gleidson disse, cada caso terrível. Vocês não viram nada. Vocês vão ver no treinamento. Também sou biomédico, não podemos prescrever antibiótico ainda, Danilo falou. Infelizmente mesmo, e é um lamento, porque assim, gente, por diversas vezes, quando eu tinha o conselho apenas de biomedicina, de fisioterapia na época nem, não podia, de biomedicina, que eu caracterizava assim, eles não autorizavam, e eu ficava muito na mão. Graças a Deus eu fiz parceria, sabe? Pessoas que eu podia contar mesmo. No caso do granuloma, é apenas betametasona ou associe. Ariane, como que eu penso o granuloma? Não existe uma receita de bolo, tá, gente? O granuloma, você pode fazer uma injeção de hialuronidase para perceber como que vai ser o comportamento desse granuloma em relação a hialo. Porque embora a hialo seja para ajudar no ácido hialurônico, tem casos de nódulos e granulomas de bioestimulador de colágeno que a hialuronidase, gente, ela ajuda muito, porque ela quebra a matriz ali, né? Então, a hialuronidase, ela ajuda em vários casos. Mas aí, você sempre vai da menor consequência para maior, porque nós estamos lidando com a vida de alguém. Então, você vai da menor consequência para maior. Não deu certo a hialuronidase, você viu que não ficou menos consistente, que não ficou mais maleável para você talvez entrar ali com uma excisão, talvez você entre com a beta e caso não tenha resolvido, pequenas dosezinhas, no caso uma unidade, dependendo do tamanho do nódulo, coisa muito pequena para não atrofiar esse tecido, você vai ter que entrar com a excisão cirúrgica, tá? Última instância, cirúrgico. Mas o que já aconteceu comigo? Eu já entrei com a beta, consegui diminuir aquele nódulo e depois entrei com a hialo em outra sessão. Facilitou quebrar esse nódulo, né? Em outras palavras, essa lise. A hialuronidase ajuda nisso. Só tomem cuidado quando vocês tiverem uma infecção. Não é legal, não pode, né? Colocar essa hialuronidase para que a gente não esparrame isso, tá? Observem o paciente de vocês, na verdade, enquanto essas reações. Observem as características, os sintomas, porque a pele fala, né? A pele é o maior órgão, ela responde a tudo. Responde tudo que está acontecendo, inclusive emoções. Inclusive, melasma tem a ver com quem dorme pouco. Tem a ver com o intestino, fígado. Então, a pele, ela responde. Não adianta você colocar ali peeling químico. Nossa, eu já entrando em outro assunto. Não adianta você colocar peeling químico e não tratar o que tá dentro, gente. É isso que eu quero, assim, desconstruir em vocês, tá? Então, eu quero que vocês tenham essa mentalidade, tá? Vamos lá, a alergia. Gente, a alergia, eu recomendo vocês utilizarem, eu utilizo a hialuronidase da Toscane, tá? Mas vamos supor, o paciente tem alergia à picada de abelha, o paciente tem alergia a frutos do mar, alergia. Ainda que você faça o teste, que é legal você fazer o teste no antebraço, colocando ali uma unidade, ver se realmente vai ter uma reação, isso não é um sinal fidedigno de que a hialuronidase no rosto não pode desencadear uma reação. Mas façam. Mas aí, pessoal, um paciente que tem uma reação pode vir a desencadear pela primeira vez na vida dele uma reação
lá com você no consultório de vocês, vocês precisam ter recursos na clínica, tá? E aí, vocês vão aprender uma reação alérgica branda. O que eu tenho que fazer na minha clínica? O que eu tenho que ter? Ah, é só um antialérgico? Ah, é só um Fernegan injetável? É só né? Se eu tenho uma alergia mais severa, evoluindo ali para um angioedema, o que eu tenho que fazer até encaminhar esse paciente para o hospital? Então, tudo isso, gente, todas essas complicações a nível sistêmico, é muito importante a gente visualizar a todo momento. Meu olho tá aqui, mas tá balançando, vendo o paciente balançar a perna, apertar as bolinhas. Tudo se comunica. A equipe, ela deve ser bem treinada. E aí nós ensinamos isso, né, no nosso treinamento, treinar o olhar com a equipe, porque tem que ter um ensaio em relação a isso. Tá? Você tem que saber o nome do hospital, o número do hospital que tem câmara hiperbárica na sua cidade. Você deve saber aonde tem um hospital oftalmológico 24 horas, porque às vezes você tá ali, ó, fazendo uma aplicação de preenchimento e a visão do seu paciente ficou turva. E aí, o que você vai fazer? Existem os primeiros passos até que a gente leve, sem negligenciar, esse paciente para esse hospital oftalmológico. Existe, gente, algo muito importante que eu quero falar com vocês sobre a injeção de hialuronidase retrobulbar. É ainda nos congressos internacionais uma briga, né, uma discussão em outros termos, né, em outras palavras, dizendo: eu, como profissional, posso tratar a hialuronidase na região retrobulbar, lá dentro do olho, ou eu negligencio, espero e levo esse paciente para o oftalmo trata. O que eu faço? Porque se eu tenho uma isquemia que acabou de acontecer, eu aplicando no lábio, eu posso tratar com hialuronidase, por que com o meu paciente com a visão turva, com preenchimento ali, ele não está conseguindo nem enxergar, ficou tudo escuro, eu não posso entrar com uma injeção de hialuronidase? Então, existe essa discussão ainda, internacionalmente falando, porque é complicado você ministrar cursos, treinamentos de injeção de hialuronidase retrobulbar, a não ser que nós façamos em espécimens, né, em cadáveres. Então, gente, essas informações, essas atualizações, eu vou passando para vocês, porque todo dia vai chegando novidade, vai chegando um contexto diferente. Ainda estamos estudando muito, entendendo muito sobre o mundo que nós estamos vivendo agora com a Covid, entendendo sobre as possibilidades ou quais os passos que eu devo fazer até levar para o hospital, de como que eu vou colocar isso documentalmente, né? Então, existem consequências e as intercorrências não são só a níveis locais, são a níveis sistêmicos. Eu não sei vocês já tiveram aí pacientes ansiosos, que tremiam, pacientes que já convulsionou, pacientes que já desmaiaram? Vocês já tiveram esse tipo de paciente? Me responda. Porque, gente, pode acontecer, sabe? Olha o que a Rosalina falou, isso é muito interessante, eu gosto muito que vocês realmente se abrem aqui. Eu fiz o curso há um mês e quando assisto uma live maravilhosa, fico com medo de atuar. Gente, é o seguinte, todos os cursos que vocês façam, saibam escolher o profissional não pelo marketing, tá? Eu tô falando como amiga agora. Percebam a caminhada de estudos, as atualizações, perceba a verdade, sabe, a essência, porque na verdade, gente, vocês precisam entender que é você com você, lá no seu consultório, na hora que acontecer, vai ser você e seu paciente. Então, tenham isso em mente, tá, gente? Tenham cautela, as intercorrências podem acontecer, podemos evitar 70%, que é o que eu vou provar para vocês no treinamento,
Mas independentemente disso, quantas chaves eu entreguei? Ainda tem mais aula aqui, mas se eu finalizasse aqui, quantas chaves, quantas coisas vocês ouviram pela primeira vez? Fala a verdade pra mim. O que eu mais quero, gente, é que vocês prosperem, que vocês ajudem, que os pacientes de vocês fiquem satisfeitos, porque não está sendo brincadeira, viu, gente? O mercado da harmonização facial não tá de brincadeira. E nós estamos num fluxo contrário. Enquanto muita gente vem com a manada, né? A manada vem, preencher 20, 30, 50 mil ml. Nós estamos ali, ó, saúde, prevenção, menos é mais, tananã. Então, de fato, gente, nós precisamos ter esse entendimento. Agora, termos, vocês têm que ter 1 milhão de termos. Autorização, termos para interrupção de tratamento, termos do paciente de intercorrência que está chegando, que agora é seu. Você não pode se responsabilizar no sentido de eu vou conseguir reverter. Não. Então, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês. Agora, gente, de verdade, olhem aqui para mim. O problema, Rosalina, não é o medo que você está. O medo, gente, vocês sabiam que o medo é benéfico para o ser humano? Vocês sabiam que numa situação de medo, a gente tende a se proteger? O medo, gente, ele te traz cautela. O que vocês não podem deixar é que o medo paralise vocês. Como que o medo não vai paralisar vocês? Autoridade, conhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o plano que eu estou. Eu sei a anatomia desse lugar. Quem está irrigando aqui. Eu sei que se ficar dessa coloração, alguma coisa está acontecendo. Então, o medo, ele não te paralisa, mas ele fala, opa, até aqui tá bom. Sabe qual que é o problema da nossa geração? O povo não tá com medo de nada. O povo tá corajoso demais. Quer a perfeição da perfeição a todo custo e nem respeita limite fisiológico. E o corpo não leva desaforo para casa, gente. Não leva. Não leva. Então, a realidade, gente, Nossa, tem muita coisa ainda para falar, mas eu quero muito que vocês aprendam uma coisa aqui comigo hoje. De todo o meu coração. Aconteceu uma intercorrência. Que lesão é essa? Quais são as características dessa lesão? Bom, eu vou pro primeiro passo. Tirem da cabeça de vocês que preencher lábio tem que pôr gelo depois. Sangue de Jesus tem poder. Nunca mais usem isso. Nem manda fazer aquele gelinho lá. Que lá eu já fiz também. Não vamos fazer vasoconstrição onde precisamos de muito sangue para essa região. E outra coisa, isso que vocês estão fazendo hoje, investindo tempo, vocês estão aumentando o conhecimento de vocês, investindo na carreira de vocês são autoridade. Que o medo, ele não possa paralisar você, mas que você possa ter cautela, entender que quem está ali é o amor de alguém. Poderia ser sua mãe na mão de outro. Poderia ser seu filho, sua filha, seu pai. Mas ali ele é o amor da vida de alguém. É aquele momento, é o sonho daquela pessoa. Numa intercorrência, é a vida dela. Poderia ser sua filha, sua mãe. O quanto nós estamos dispostos? O quanto? Será que a gente quer realmente falar que somos bons ou ser carta viva disso? A gente está precisando de mensagens vivas que não precisa falar. É isso que nós estamos precisando.
Então, meus amores, escuta uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu estou aqui de mão dada com vocês. Eu não falei 1/3 do que eu precisava falar, mas já deu 2 horas de novo. O que eu faço? Nós vamos ter que fazer live toda semana? Vocês querem live toda semana? Porque, gente, eu ainda tinha aqui, ó, 30 slides pra falar. Toda semana vocês querem uma live? Porque eu tô gostando desse negócio aqui. Tô me sentindo perto deles. Olha que bacana. Se vocês quiserem, a gente pode pensar nessa ideia, tá? De termos aula toda semana. Agora aqui. Prestem atenção. Conclusão. Dá pra gente evitar intercorrências? Sim, 70%. Como? Vocês vão saber tudo. Tudo que eu tô falando, desde segunda, terça e hoje. Por favor. Segundo, aconteceu a lesão. Identifique a lesão fundamental. Identifique o que é aquilo. É uma pústula? É uma petequia? É uma gangrena? É uma necrose? É um hematoma? É uma equimose? É um nódulo? É um granuloma? É um abscesso? Porque se eu não sei qual lesão é, como eu vou tratar? Eu vou pegar lá a apostila do curso que eu fiz que fala: comece esquentando a água e dando aspirina. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sejam protagonistas. Vocês têm capacidade. Vocês me responderam as próprias perguntas de vocês. Vocês precisam acreditar que vocês são fodas, porque vocês são. E não deixe ninguém te dizer que você é menos do que você é. Pega o seu Instagram, coloque seu rostinho lá maravilhoso e fala com autoridade. Com autoridade. Gente, aqui na clínica eu faço lábios com segurança. Venha para avaliar com segurança, com autoridade, porque você é a protagonista. Os pacientes merecem você. Façam com que eles mereçam cada vez mais. Viu, gente? Porque eles clamam por socorro, clamam por ajuda. As pessoas estão brincando de marionete, vocês sabem, vocês estão vendo por aí. Então, eu quero que vocês... se vocês puderem fazer isso, compartilha com uma pessoa que você ama, da sua área. Fala: amiga, amigo, vê esse vídeo, só vê esse. Se mudar alguma coisa, você continua, se não para. Porque eu tenho certeza que vai desconstruir muita coisa que as pessoas começaram a construir. Principalmente aquele negócio lá do Ciclovir, lembra? Que eu acho que foi uma coisa muito legal que vocês aprenderam hoje também. Então... vamos juntos, de mão dadas, estudar. Amanhã, prestem atenção aqui. Amanhã é workshop escultura labial, 8 horas da noite. Amanhã vocês vão desmarcar tudo quanto é compromisso da vida de vocês para estarem aqui, tá? Amanhã é o dia 18, o famoso dia do workshop escultura labial, tá bom? Então, eu preciso que vocês... prestem atenção em tudo que eu falei antes de ontem e hoje, porque vocês sabendo dessas 3 aulas, vocês vão chegar aqui amanhã alinhados comigo. Então, não assisti a primeira aula, vai assistir, senão você não vai entender aqui, ó. Não vou repetir. E vai sair do ar daqui a pouco, então assistam enquanto vocês têm oportunidade, tá bom? Desejo a vocês... que vocês tenham muito sucesso. Amanhã estaremos juntos. Tragam perguntas, traz de novo caneta, traz de novo papel. E amanhã é um dia de se posicionar. E eu estarei junto com vocês, de mão dada com vocês. Contem comigo. Eu vou fazer agora o post. Eu quero que vocês falem a real no post que eu vou colocar no Instagram. O que vocês aprenderam hoje? Eu quero que você fale a real. Vanessa, eu aprendi que não existe profilaxia de herpes viral. Coloca lá pra mim, que eu vou até fixar esse comentário.
Vou fixar. Então eu quero que vocês coloquem pra mim, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Eu tô feliz demais. Eu espero vocês amanhã com toda a energia do mundo, porque amanhã nós vamos abalar esse YouTube. Tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e eu espero ter contribuído muito para a carreira de vocês, que vocês saiam transformados dessa aula de hoje, assim como eu fui um dia e eu quero que vocês sejam. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, meus amores. É meu sonho vir pra cá. Eu vou chorar. E conhecer ela. Eu sempre falei pra todo mundo que eu só ia aplicar preenchimento labial depois que eu conhecesse ela e fizesse o curso com a técnica dela, porque ela é maravilhosa. Porque assim, eu já estava esperando fazer esse curso, eu queria fazer o de outubro, mas não consegui porque esgotou rápido. Que eu já fiz vários cursos, né? E a gente sempre faz dividindo prática. E aqui a gente pega um lábio e faz sozinha. Já tem 3 anos na estética e eu acho que foi assim a virada de chave mesmo. Foi o resultado que eu esperava. O curso para mim foi magnífico. Os outros cursos que eu fiz era uma coisa mais generalizada, não tinha esse olhar assim bem profundo, bem individualizado de cada pessoa, né? E nos outros cursos era mais generalizado, faz desse jeito e pronto. E o da doutora Vanessa não.